A paz do Senhor, meus queridos irmãos, a paz do Senhor, minhas queridas irmãs, meus queridos jovens. Quero mandar um abração aí para toda a nossa irmandade ali da igreja Hélio Ponce de Arruda, uma igreja abençoada, situada aqui na Grande Cristo Rei, Varja Grande, Cuiabá, tá? Dirigida, liderada pelo nosso abençoado pastor Neucimar, que está trazendo aí um seriado de estudos sobre as 7 igrejas da Ásia na terça-feira. Está sendo um ensino genuíno e abençoado. Vem você para cá também para aprender a palavra de Deus na nossa igreja Hélio Ponce de Arruda, situada aqui na Grande Cristo Rei, próximo à antiga guarda municipal e também à UPA aqui do Cristo Rei. Você é o nosso convidado. Peço para que os irmãos continuem divulgando nossos vídeos, compartilhando e se inscrevendo no canal. Vocês têm muito nos ajudado, nesse trabalho da EBD em casa, cristianismo acima de tudo e Deus acima de todos. E já te peço, você que pela primeira vez está assistindo o nosso programa, que você se inscreva, dá o seu joinha e compartilhe nossos vídeos. E você que já é inscrito, continue compartilhando e também fazendo seus comentários, tecendo os seus comentários, tá? Já peço para vocês pegar a caneta, ou seja, o lápis também, ok? Alguns gostam de usar a caneta, o lápis, que pode mais tarde apagar aquilo que erra, certo? Também a sua Bíblia, a sua revista e seu bloco de anotação para estar conosco até o final dessa aula e anotar aquilo que for necessário para o seu aprendizado. A lição é promissora e promete trazer muito aprendizado e subsídio para nós. O tema da nossa lição é a lição de número 11, a lição de adulto ou para adulto, que vai ser licionado dia 10 de dezembro de 2023 na sua igreja, tá? No próximo domingo. O tema é missões e a igreja perseguida. Vamos aprender hoje sobre a igreja perseguida, ok? Então, no nosso primeiro tópico da nossa lição, a igreja nasceu em um contexto de perseguição. Todos nós sabemos disso, que a igreja primitiva, quando Cristo fundou ela, ele disse, olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Está em Mateus 16, 18. Então, teve perseguição acirrada, mas não prevaleceu. Pelo contrário, a igreja só cresceu e aumentou em meio às perseguições. Então, a igreja foi fundada em meio às perseguições. Ela começou em meio às perseguições. A perseguição, no primeiro ponto do primeiro tópico, a perseguição contra Estevão, o primeiro mártir. Tá? Então, o jovem Estevão, o diácono Estevão, foi o primeiro mártir do cristianismo. O perigo do extremismo, tá? Ou seja, do fanatismo, provoca isso, irmão. Provoca homicídio, provoca morte, Então, tudo que é extremo, tudo que é fanatismo é perigoso e não agrada a Deus. Então, esse fanatismo religioso, Estevão foi vítima justamente por esse grupo extremista, por esse grupo fanático, tá? Ok? A soberba, certo? Nós vemos esse grupo aí dos libertinos em Atos capítulo 6 e 9. Quem eram os libertinos? Eram judeus, não eram judeus hebreus, tá? Mas eram os judeus helenistas, os prosiletos, aqueles que aceitaram a ser judeu, foram ganhos pelos judeus, tá? Pelo proselitismo, ok? Passaram pelos rituais, pela circuncisão e se tornaram helenistas judeus. Então, havia uma sinagoga ali de libertinos, era esses judeus helenistas, ok? Que investiram contra Estevão quando ele pregava. Então, esse era os judeus. E eles foram responsáveis pelo primeiro mártir do cristianismo, que foi o jovem diácono Estevão. Está em Atos 7, versículo 59 e versículo 60 de Atos, capítulo 7. A soberba, e o fanatismo religioso não permitiu, que eles se humilhassem, tá? Que eles fossem humildes, e eles não se humilharam diante dessa soberba ou diante da sabedoria de Estevão. Então, a soberba não permitiu que esses judeus helenistas se humilhassem diante da pregação
e da sabedoria de Estevão e investiram-se contra ele, né, para se renderem aos pés de Cristo e, enfurecidos, né, expulsaram Estevão da cidade e o apedrejaram. Então veja bem aonde leva o fanatismo, né, aonde leva o extremismo, né, cria, né, traz aí o sentimento de soberba, de exaltação, e eles investiram contra Estevão, não aceitaram a pregação de Estevão, embora, né, sabiamente Estevão expôs para eles sobre Cristo, mas eles enfureceram, lançaram Estevão fora da cidade, das portas de Jerusalém, e mataram Estevão a pedradas, né? Pedrejaram Estevão, que em invocação ao Senhor elevou seus olhos para o céu e diz: eis que eu vejo, né, Jesus, né, Cristo assentado à direita do Pai, e disse: toma em tuas mãos o meu espírito. E assim expirou e partiu para a glória, né? Então, a igreja nasceu em meio à perseguição. E o primeiro mártir foi Estevão. No segundo ponto do primeiro tópico da nossa lição, nós temos a igreja foi dispersada, né? Depois da primeira morte, do primeiro mártir, que foi Estevão, então a igreja foi dispersa. Houve uma grande perseguição. Aí que eles começaram a matar cristãos mesmo e perseguiram, ok? Com a morte de Estevão, então, se desencadeou uma grande perseguição contra a igreja primitiva, Atos capítulo 8 e verso 1. Com essa dispersão dos cristãos, por onde eles passavam, eles iam anunciando a palavra de Deus, Atos 8 e 4. Então podemos perceber aí que a igreja de Cristo cresceu em meio à perseguição. Nem a perseguição conseguiu parar o crescimento do cristianismo. E essa realidade essa realidade aconteceu essa realidade também, né? Melhor dizendo, essa realidade dessa perseguição acontece também no nosso século, no século 21, ok? Temos perseguições no campo das ideias, perseguições ideológicas, certo? E até, né, leis que são feitas para perseguir os cristãos, ok? Estão aí investindo fortemente contra os cristãos, endurecendo, ok? E há uma perseguição nesse campo, e certamente, logo tem perseguição física também, né? Já houve prisão de pastores, né? Então está caminhando para esse lado. Mas Jesus disse que nós seríamos odiados de todo mundo, mas não deveríamos desanimar, mas continuar orando, certo? E pregando o evangelho até a sua volta. Então, no século 21, como no primeiro século da igreja primitiva, o contexto é o mesmo, perseguições. O cristão nunca deixou de ser perseguido, tá? Durante esses séculos todos, né, a historicidade da igreja, houve perseguições acirradas. Então, cumpre-se o que Cristo disse em Mateus 16, verso 18. A porta do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, né? E a palavra de Cristo não cai por terra, mas ela cumpre, né? Avançando para o terceiro ponto do nosso primeiro tópico, a perseguição cristã é uma realidade. Não podemos fechar os olhos para essa verdade. É uma realidade. Hoje nós temos, né, diversos tipos de perseguição, tais como assediar, oprimir, dificultar ou negar os direitos fundamentais de ir e de vir, torturar ou executar pessoas com base em diferenças étnicas, políticas e religiosas. Há aproximadamente 360 milhões, para você ter uma ideia, de cristãos no mundo que enfrentam algum tipo de oposição por expressar a sua fé em Cristo. Você já sofreu algum tipo de oposição? Você que é cristão? Acredito que sim, né? Algum tipo, né, de oposição, né, até agressão, porque você professa a fé em Cristo Jesus. Está acontecendo isso não nos países da janela 1040, mas também em outros países e até no Brasil. E por esse motivo, os cristãos são discriminados em alguns lugares, presos em outros lugares e
também, tá, torturados, mortos e em alguns países, como a Coreia do Norte. Tá? Não só perseguidos, torturados, mas também mortos, como nos países na Coreia do Norte, que nós temos informação. Então, nós vemos aí que os cristãos, né, em alguns países são perseguidos, torturados e até mortos, tá? E tolindo o seu direito de ir e vir, tá? E de alguma forma em outros países, né, são afrontados com oposições contra a sua fé em Cristo Jesus. Avançando para o nosso segundo tópico da nossa lição, a perseguição cristã na atualidade. Então, nós vimos aí na igreja primitiva, né? E agora nós vamos ver a perseguição na atualidade. Em muitos lugares, ser cristão é perigoso. Isso é fato, né? País aí que ser cristão é colocar a sua vida em perigo e em morte, perigo de morte. Ser cristão em alguns países significa ser abandonado pela sua família. Uma vez que você aceitou Jesus, a família manda você cair fora. Até que no Brasil já aconteceu isso, né? Abandonado, ter seus bens confiscados. Olha só, no país aí da cortina de ferro, confisca o bem de quem se converte ao cristianismo. Perder o emprego, e em outros lugares, o exílio, a prisão, a tortura, a mutilação e até a morte. Faz parte desse contexto de muitos cristãos e missionários pelo mundo afora. Para vocês terem uma ideia, né, o quanto o inimigo odeia, né, aqueles que servem a Cristo e usa as pessoas, os incautos que não conhecem a palavra de Deus. E essa é uma necessidade de nós, né, não baixar guarda, mas pregar a palavra a todos, independente de raça, cor, etnia e religião. Devemos pregar, mesmo perdendo a nossa vida. Porém, nós, brasileiros, devemos ser gratos a Deus, porque a nossa Constituição nos assegura a liberdade de culto, de consciência e de crença. Artigo 5º, inciso 6, tá? Da Constituição Federal de 1980. Olha aí que benção. Oremos a Deus para que essa liberdade não seja tolhida e que possamos, né, fazer uso da lei quando for necessário. Atos 22 e versículo 25 ao 29, Paulo fala isso. Que nós devemos fazer, né, jus da lei quando for necessário em nosso favor. Paulo fez isso. Né? É só você ler em Atos capítulo 22, versículo 25 e 29. Avançando para o segundo ponto do nosso segundo tópico, Coreia do Norte, a nação mais fechada ao Evangelho. Olha aí. Muito falada, né? Coreia do Norte. É o imperialismo ali. A Coreia do Norte está em primeiro lugar no ranking dos 67 países da cortina da janela 1040. Na Coreia, os cristãos são considerados uma ameaça ao regime ditatorial do líder ali daquele país, tá? São perseguidos, presos e até executados, até mortos. São perseguidos, presos e até executados. Quando não são mortos, são mandados para o campo de concentração e ali horrores acontecem, ok? Os que não são executados são enviados para os campos de concentrações. Os cristãos na Coreia são proibidos de se reunir e proibidos de possuir Bíblias. E isso está sancionado, né, na Constituição do país da Coreia do Norte, tá? É sancionado pelo o líder ali, pelo seu presidente, tá? Ele institui essa lei e eles não podem reunir, não podem ter Bíblia, e os cristãos ali, apesar de toda essa perseguição, existem cristãos ali e eles fazem os seus cultos às escondidas, secretamente, mas quando é pego, esses cristãos é levado para o campo de concentração, os que não são mortos. As mulheres são abusadas, tá, pelos soldados coreanos, para vocês verem. Falou que é cristão, ou você nega, ou você vai para o campo de concentração, se você não negar, ou ser mortos, ok? E, às vezes, abusado ali as mulheres nos campos de concentrações pelos soldados coreanos.
Porém, há cristãos na Coreia e eles têm que professar a sua fé de maneira, tá? Existe cristãos lá, eles têm que professar a sua fé de maneira que não possam ser vistos. Oremos pelos nossos irmãos coreanos e os missionários que estão ali ganhando almas para Cristo em meio a essa, tenebrosa perseguição. Mas não podemos baixar guarda, temos que seguir em frente, porque Cristo morreu por nós e nós vamos também morrer por Cristo, né? Aquele que ganha sua vida, perdê-la-á. E aquele que perder a sua vida por amor a Cristo, ganhá-la-á. Então, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Então, nós temos que ganhar almas para Cristo, tá? Não é ganhar o mundo com famas, né? Mas pregar o genuíno evangelho de Cristo. E se formos mortos, morreremos em Cristo Jesus e a nossa salvação está garantida. Terceiro e último tópico, como ajudar a igreja perseguida. Então vamos ver aqui como ajudar a igreja perseguida que está nesses países 10, 40, no mundo afora, ok? Primeiro ponto, conhecer a gravidade da situação. Tá? Infelizmente, as perseguições nesses países são raramente divulgadas. As mídias internacionais não fazem questão em divulgar esse quadro de violação aos direitos fundamentais do ser humano. Não fazem, tá? Elas se omitem e não divulgam o que está acontecendo nesses países que executam, que oprimem e que prendem os cristãos. Porém, nós cristãos devemos tomar consciência desse terror religioso que a perseguição sobre do cristianismo revela para nós. Nós temos que ter consciência, tomar consciência desses fatos e buscarmos ter acesso a dados, tá? Não podemos fechar o olho para essa situação, os olhos, tá? E informações sérias e objetivas a respeito de tal. Por exemplo, sites como Seman, ou Semane, né? Missões Portas Abertas e Voz dos Mártires. Essas instituições ou esses sites, tá? Eles prestam um excelente serviço de informação e apoio aos cristãos perseguidos. Então, nós não podemos fechar os olhos, temos que acessar esse site e tomar consciência e, de uma forma ou de outra, ajudar a igreja perseguida, né, nesse mundo afora. E só assim podemos ter a dimensão do problema e nos sensibilizar com eles. Hebreus 13:3. Então, essa é a única forma de nós termos conhecimento, tomar conhecimento da igreja perseguida, dos irmãos que estão sendo perseguidos nesses lugares, porque a mídia não faz questão, ela omite, né? De vez em quando eles falam alguma coisa, mas sempre, né, se omitindo e não divulgando, porque não há interesse, né, nesse negócio. Não há ganho, não há nada, né? Mas nós devemos procurar os meios para nós ficarmos, né, termos acesso e ciente desses fatos e, de alguma maneira, né, orando ou enviando recursos, né, ou enviando missionários, né, para a igreja que está ali perseguida, para que eles tenham êxito. Nós temos que ter consciência, não podemos fechar os olhos para essa situação. Avançando para o segundo ponto do terceiro tópico, ore pela igreja perseguida. Uma das principais missões da igreja é fazer orações em favor de todos os homens, principalmente dos perseguidos e também dos perseguidores, para que se arrependam. Então, não devemos odiar os perseguidores, mas a igreja tem o papel de amá-los, porque amar é mandamento. Amar todos os homens e orar por todos os homens, porque Deus, Ele amou o mundo inteiro, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna em Cristo Jesus. Então, como Deus, nós devemos, ao amar o mundo inteiro, orar não só pelos crentes perseguidos, mas também pelos perseguidores, como Paulo fez, e muitos deles que perseguiam Paulo se converteram. E Paulo foi um deles que perseguiu a igreja por causa do fanatismo da religião, né, do judaísmo, mas a igreja orando por ele, ele se converteu e foi um grande missionário. Então, sabemos que essas pessoas que perseguem, né, como nós vimos um testemunho em um desses países,
pegaram uma família que havia convertido ao cristianismo e puseram ela, cavaram, fizeram uma vala, uma cova, um poço, colocaram o pai, a esposa, a mãe e os 3 filhos. E ali pediu para eles negar, e com a pá carregadeira já para subterrar eles, para jogar em terra sobre eles. E eles disseram, não vamos negar. Os filhos começaram a chorar, né? Aí a mãe consolou e disse, filhos, fica tranquilo, que daqui a pouquinho nós estamos na glória com Cristo. Eles pararam de chorar e eles começaram então a jogar terra e aterraram, então eles morreram asfixiados, né, debaixo daquele aterro, ok? Mas os soldados que estavam ali, né, fazendo esse serviço, se comoveram, converteram e se tornaram grandes cristãos nesse país. Então não tem como parar o cristianismo, né? O sangue dos mártires é uma semente, e onde vai ser derramado, vai nascendo crente fiel a Cristo. Então, por isso que nos anima, né? O cristianismo é dinâmico, é uma bênção. Então, oremos. 1 Timóteo 2, verso 1 e 2. A igreja deve organizar orações em favor dos perseguidos. Não podemos baixar guarda diante desse grande desafio, Efésios 6, 19 e verso 20. Então não podemos desanimar, mas devemos organizar, né, meios, né, orar, fazer cultos em oração, para que esse povo perseguido, essa igreja perseguida seja abençoada e alcance almas para Cristo. Avançando para o terceiro subponto e último, né, ponto do terceiro tópico, se envolver com a causa da igreja perseguida. Né? Como se envolver com a causa da igreja perseguida? A melhor forma de se envolver com a causa da igreja perseguida é orando. Sem dúvida, é lógico que existe mais meio, mas isso é o principal. Orando por ela. Naturalmente, ficaremos mais sensíveis à voz do Espírito Santo e obedeceremos à sua orientação. No que tange à contribuição financeira, o apoio espiritual e físico e aos missionários que estão nesses países. Então, a oração, né, é a lenha sobre a qual queima o fogo do Espírito Santo e nos move para fazer, né, algo para a igreja perseguida. Então, podemos ajudar a igreja perseguida, conhecendo a situação, orando pela igreja e se envolvendo com a sua causa. Então, esse é um dos meios para que nós possamos se envolver com a causa da igreja perseguida. Que Deus abençoe sua vida. Chegamos ao final dessa maravilhosa lição. Acredito que você adquiriu muito subsídio. Agora, para nós encerrarmos, vamos fazer a conclusão dessa abençoada lição de número 11, lição de adulto. Tá? A nossa conclusão. Infelizmente, há lugares em que cristãos são mortos por causa da sua fé em Jesus. Isso mesmo, em pleno século XXI, pessoas são mortas por causa de Jesus em nome das ideologias satânicas que se sentem ameaçadas com os fundamentos da fé cristã. Oremos pelos nossos irmãos perseguidos. Que Deus nos conceda a graça de ser uma igreja que se alegra em estar na presença dEle, intercedendo dia após dia pela obra missionária, principalmente pela igreja perseguida. Continue, meu irmão, orando pela igreja perseguida, né? Fazendo missões, porque Deus tem grandes coisas para nós e um grande galardão nos aguarda ali na glória. Que Deus abençoe sua vida, a vida da sua família, um beijão no seu coração e até o próximo vídeo. Bye, bye, galera. Deus abençoe.